Boa noite, a paz do Senhor. Eu não sei que horas que você está escutando esse estudo, mas hoje nós estamos falando sobre Mulheres Notáveis, capítulo 2, nem Anita e nem Amélia. Então vamos começar pedindo ao Senhor que Ele abra os olhos da nossa mente, abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender a Sua palavra, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: a moça era muito bonita. Gênesis 24:16. As mulheres consideradas notáveis hoje em dia são aquelas capazes de sensualizar com seus corpos expostos nas redes sociais e na grande mídia. O senso de pudor e modéstia perdeu-se consideravelmente sob o pretexto de libertação do patriarcado. O lema delas é: meu corpo, minhas regras. Por outro lado, há mulheres aprisionadas numa vida sem sentido, objetificadas por homens doentes e sem referência cristã. São impedidas de crescerem em intelecto, financeira e emocionalmente. Suas vidas, sem possibilidade de escolha, estão na reclusão de suas casas, mais como uma serviçal do que uma esposa. Então, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que enquanto nós vemos aqui no Ocidente mulheres que podem trabalhar, podem estudar, nós vemos mulheres do outro lado do mundo, no Oriente Médio, em que essas mulheres são proibidas até de estudar. Né? Então, elas são obrigadas a viverem dentro das suas casas. Vocês já devem ter visto, né, muitos filmes com mulheres com aquela burca que só fica os olhos de fora, tá? Então, hoje o que nós vamos estar conversando é justamente sobre essa situação de extremos, né? O 8 ou o 80. Então, é nisso que nós vamos refletir. Então, continuando. Coloquemos as coisas em seus devidos lugares. Rebeca era muito bonita, uma pessoa agradável, de olhar de aparência chamativa, com um semblante encantador. Como toda mulher, estava ciente de sua beleza. No entanto, preservou sua pureza sexual até o dia de casar-se com Isaac. Não há problema nenhum na beleza, mas o que se faz com ela. Ao ser interpelado pelo servo de Abraão, rapidamente prontificou-se em dar-lhe água, e proativamente também aos seus camelos. Embora a beleza física seja encantadora, as mulheres notáveis são conhecidas por sua disposição em servir. Você até pode se relacionar com uma bela mulher, porém o tempo demonstrará que beleza não é tudo o que precisa. Mulheres poderosas em Deus são conhecidas por seus dons e talentos, e não pela expressão física da curva de seus corpos. Rebeca tinha todos os atributos para desenvolver o espírito de Anita, mas decidiu por cultivar a vida de piedade e serviço. Em nenhum momento aqui eu gostaria de deixar claro, né, que isso aqui é um livro que eu estou lendo. Então nós respeitamos a artista Anita, respeitamos o empreendedorismo dessa artista, mas o que se coloca são estereótipos, né, que infelizmente são levados para fora do Brasil, de uma hipersexualização da mulher brasileira, como se todas nós andássemos como bichos na rua, né, no circo, tá? Então, infelizmente, essa semana teve até um caso muito sério aí nas redes sociais, que eu não vou perder tempo aqui, mas, mais uma vez eu estou dizendo, a mulher, ela pode ser bonita, ela pode se arrumar, ela pode usar maquiagem, mas ela não precisa ser vulgar, né? Então, ela, para ser uma mulher notável aos olhos de Deus, ela não precisa deixar de se arrumar. Ela não pode só viver a vida dela como se ela fosse deixar de ser mulher porque não se arruma, porque não cuida do corpo. Então vamos continuar. Com o advento do feminismo e a pretensa libertação das mulheres,
A ideia de servir seu marido é considerada cafona e opressora. Servir não está relacionado à imposição de algo sobre outro, e sim ao desejo dela em submeter-se voluntariamente à liderança do marido, considerando-o coerente em suas decisões e profundamente apaixonado por ela. Quem ama a sua esposa mais do que a si mesmo, oferece seu melhor em todo o tempo, incluindo suas melhores decisões e gracejos. Mulheres notáveis são livres das amarras ideológicas pós-modernas. Então, a gente também vê que hoje em dia, né, há muitas mulheres que elas se sentem bem sendo mães, sendo donas de casa, cuidando do marido, mas infelizmente essas mulheres são rechaçadas por outras mulheres. Mas a gente não vê essas mesmas mulheres que batem no peito, né, dizendo que elas são empoderadas, que ninguém manda mais nela, que homem não manda nela, quando a gente vê, por exemplo, nos times, no esporte, trans participando de provas como se fossem biologicamente mulheres. Onde é que está então essa briga toda, né? Onde é que fica essa situação de empoderamento? É só em alguns casos? Então é bom a gente questionar também. Será que a mulher só é feliz se ela trabalhar fora? E se a mulher quiser ser mãe, se é aquela mulher que cuida da casa, ela não vai estar sendo feliz? Qual é o direito que essa mulher tem das escolhas que ela resolve ter, né? Então veja que nós já estamos fazendo indagações para que você reflita sobre o tema. Então vamos continuar. Rebeca possui a marca da humildade. Ela se dispõe a descer e a subir os degraus para servir não apenas os servos de Abraão, como os demais camelos vindos no translado. O empoderamento feminino produziu mulheres prepotentes e chatas. Arrogam-se para si muitos benefícios concedidos a elas pelos homens, tratando-os com desprezo e falta de respeito. A humildade de Rebeca é peculiar, e isso agradou profundamente o servo de Abraão. Tudo leva a crer que ser humilde nos dias de hoje é algo patético. Basta olhar para as mulheres notáveis da mídia televisiva e perceberá a prepotência da falsa superioridade em relação a todo o resto. Quem suportaria por muito tempo uma mulher mandona, fofoqueira, interesseira e sempre considerando-se dona da verdade? Creio que não muito tempo. Humildade não é o rebaixamento moral do ser. Humildade é reconhecer o que se é, e no caso de Rebeca, uma mulher profundamente atraente, porque a ideia do hebraico é de que, ao ser vista, sua beleza acorrentava o olhar, ou seja, o homem não conseguia mais parar de olhar para ela. Então ela era uma serva proativa e trabalhadora. O que é proativa, gente? Proativa é aquela pessoa que eu não preciso falar para ela que ela tem que fazer alguma coisa. Ela vai lá e faz. Tá? A mulher notável não é simplesmente a Amélia, empregada doméstica, negligenciada pelo marido, sem voz ou poder de decidir. A mulher notável é trabalhadora e empreendedora. Rebeca não tem preguiça em todos os dias descer para tirar água. Ela enche seu vaso de água todos os dias. Não tem preguiça de colocar a mão na massa e, dia após dia, executar o seu trabalho. O trabalho não lhe tira a beleza inata, mas reforça seus reais atributos essenciais. Se você tem a possibilidade de viver apenas para o seu lar, que assim seja. No entanto, que no seu tempo doméstico produza alguma coisa útil e não simplesmente o fazer por fazer. Como Rebeca leva a água aos camelos, ou seja, impacte a vida de outras pessoas por quem é e não pela expressão física da beleza. A beleza feminina, tão importante para as mulheres, já produz por si mesmo explosões de impacto. Agora demonstre ao mundo que sua vida não se resume apenas a um rostinho bonito ou um corpo definido.
Mostre a ele sua capacidade de criar algo em benefício de sua casa e da sociedade. Eu vou me lembrei agora, na minha juventude, eu fiz um curso de mecânica, né? Então, eu tenho um curso técnico de mecânica e não foi fácil, porque eram poucas mulheres no curso, né? A maioria era homens realmente, e a gente tinha que provar que era tão boa quanto eles no que fazia. E foi assim a minha vida toda, porque quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi física, né? Daí foi a época que eu casei, a gente foi embora para outro estado, e eu não fiz a faculdade de física, mas entrei na de ciências, que é matemática, física, química e biologia. E a gente também tem que ficar se provando, né? Que, eu sou mulher e sou da área de exatas, mas eu posso, né? Mas eu sempre tive muito isso, de sempre ter que ficar provando que eu era boa naquilo que eu fazia. E isso faz a gente ficar dura, né? Às vezes. E isso, hoje em dia, né? Na idade que eu estou, na idade madura, a gente vê o quanto isso traz, tem um preço a ser pago. O nível de estresse é muito alto, porque você se cobra demais, você trabalha demais, tudo seu é demais, tudo seu é exagerado, para você provar que você pode fazer aquilo ali, né? E não é fácil, gente, sabe? Hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, talvez eu tivesse tido outras decisões nesse decorrer. E isso é o que a própria a palavra diz, né? Que as mulheres mais velhas, como eu, têm que transmitir para as mulheres mais novas, que não têm experiência de vida ainda, os nossos erros, para que elas possam acertar no que nós erramos, tá? Então vamos continuar, né? Mas aí por que eu falei isso? Porque geralmente as pessoas achavam assim que a gente só conseguia as coisas porque tinha um rostinho bonito, um corpo bem feito. E não é assim, né? A gente consegue as coisas porque a gente realmente dá um duro danado. Estuda demais, trabalha demais, traz trabalho para casa, né? E aí é uma jornada, não é nem dupla, é tripla mesmo. Mas vamos continuar. Mulheres notáveis são notáveis pelo modo de proceder e agir. Rebeca aguardava pacientemente o dia do seu casamento. Ela sabia que Deus providenciaria um esposo. Todas as suas decisões confluíram para o grande dia. Ele, Isaac, tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Nós construímos nossos próprios históricos de vida e não importa como você é conhecida hoje. Deus pode reverter todo o histórico do seu passado, proporcionando um tempo altamente significativo e novo na sua existência. Então não importa quem você foi, não importa quem você é. Jesus, ele te conhece do avesso. E mesmo que você tenha errado, ele pode te restaurar. Então não pense assim, não, eu já fiz tanta coisa errada, Deus jamais vai. Não, ele olha, ele restaura, ele recupera e você vira uma nova criatura. Realmente, basta você aceitar esse amor, esse abraço do Espírito Santo em você. Talvez você não seja piedosa como Rebeca. Quem sabe você foi rotulada de algumas palavrões, né? Por decisões equivocadas da vida. Ou até mesmo a sua rede social denuncia o seu real valor e identidade. Seja como está agora, a verdade do Evangelho é uma só. Cristo, que é o nosso Isaac por excelência, é capaz de amar Rebecas da vida, cansadas, subutilizadas, descartadas, oprimidas, com um amor terno e profundamente inexplicável. O Senhor, uma vez, ele falou comigo com aquele texto da mulher do poço, né, de Jacó, em que ele dizia para ela, eu estava falando de uma certa situação, chorando muito, e foi quando o Senhor me disse que eu nunca ia ser feliz em relacionamentos terrenos. A minha felicidade seria
uma intimidade com Ele, com Jesus. Porque só Ele só Ele nunca trairia os meus sonhos, os meus ideais. E sempre que eu passo por essa mesma situação, eu me lembro dessa palavra, eu me lembro do que Ele me falou, que doeu muito, né? Mas são as certezas que a gente tem da vida. E aí a gente resolve dar um basta, tomar um posicionamento e viver aquilo que o Senhor quer que você viva. E aí você vai ter paz quando isso acontece. Então não importa como você esteja nesse instante. Não importa. Jesus nos ama do jeitinho que nós somos. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Todos os nossos defeitos. Tá? Rebecas, quando Cristo olha para você, Ele é atraído por sua vida. Ele te ama. Ele vê os lugares mais obscuros do seu coração. E mesmo assim, deseja amá-la. Mulheres notáveis são as notadas por Deus. Sua real beleza não está condicionada aos padrões estéticos deste mundo caído. Você é linda. E o amante da sua alma, que é o próprio Jesus, ama você do jeito que você está. Vamos orar? Senhor, que suas filhas se sintam belas como são, pois as fizestes dessa maneira. Que o coração delas se aprofunde ainda mais no seu amor e que elas possam desfrutar de sua amorosa companhia. Doce Espírito Santo, vem fazer morada em cada uma de nós. Muda a nossa história. Muda a nossa história. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Minhas queridas, próximo sábado nós teremos a história de outra mulher notável. Então eu espero que você tenha gostado desse estudo e que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras mulheres que talvez elas estejam passando por situações bem tristes, depressivas, se achando a última bolacha do pacote. Ou a última bolacha do pacote, quando eu digo realmente que acabou todos os recursos dela e ela está se sentindo assim no final, tá? Uma boa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu fim de semana e que semana que vem seja uma semana próspera e feliz, no nome de Jesus.